Olá, pessoal. Eu sou Letícia, direto aqui do Assolab na Case. Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês um treinamento super bacana, que é o Decisão Relâmpago. Tenho o prazer de dividir esse treinamento aqui com o Thomas da Adílios e já vou passar para ele se apresentar também. Thomas. Obrigado, Letícia. Oi, todo mundo que está assistindo a gente no Case. É um prazer aqui estar apresentando para vocês. E a gente tem uma apresentação bem rapidinha para fazer para vocês entenderem que metodologia de decisão relâmpago é essa, que é uma metodologia de inovação, tá bom? Então, vamos Bo passar rapidamente, pode falar? Boa, Thomas. Então, essa metodologia a gente já usou lá no Assolab e é uma boa prática que a gente veio aqui compartilhar com vocês. É uma metodologia, assim, bem resumindo, né, para sair, assim, de problemas complexos e bem rapidamente, de uma forma bem didática, você já sai com soluções desses problemas. Então, o Thomas vai contar um pouquinho como é que é o passo a passo dessa metodologia aqui hoje para vocês. Exatamente. Para quem não me conhece, uma apresentação relâmpago também. Meu nome é Thomas Mansur, sou especialista em metodologias ágeis. A Genius é uma consultoria que eu tenho em Belo Horizonte e já atingi muitas empresas grandes por aí, ajudando exatamente, inclusive a Arcelor, a Solab, o pessoal da equipe da Letícia, a resolver problemas de um jeito mais estruturado mesmo. E quando a gente fala de metodologias ágeis, a gente está literalmente falando de um processo para guiar um grande número de pessoas do jeito mais eficiente possível. Como que você vai conseguir os melhores resultados no menor tempo possível, com o máximo de organização, clareza das pessoas que estão participando. E é disso que a gente vai conversar aqui agora, tá? Então, basicamente, a gente vai falar desse novo jeito de resolver problemas, e a gente deu esse subtítulo, né, Let's, de inovação na prática sem mistério, porque inovação é uma coisa que tem muito tabu, né? Todo mundo tem sente essa pressão para inovar, todo mundo é pressionado para criar um novo Uber, um novo Airbnb dentro das suas empresas, e a gente enxerga de um outro jeito o que é inovação. Então, basicamente, a gente vai atacar o problema aqui de desalinhamento entre equipes, né? Então, a gente tá falando que a gente vai, é uma metodologia de alinhamento entre as equipes. Geralmente, as empresas trabalham muito em silos, né? Um departamento não conversa com o outro, tem conflito de interesse, é muito difícil chegar a um acordo quando você está fazendo projetos que envolvam muitas áreas diferentes. A clareza nos objetivos também é um desafio, porque às vezes um projeto se arrasta por 6 meses, um ano, 2 anos, e as pessoas começam a perder mais ou menos qual era o objetivo inicial mesmo. Para que a gente está fazendo isso mesmo? Né? Às vezes o escopo muda muitas vezes, o projeto se transforma muito ao longo do tempo, então as pessoas perdem essa clareza. A gente vai falar de como manter essa clareza aqui também. A gente vai falar de uma abordagem científica, foge um pouco da opinião do líder, daquele feeling, eu acho que deve ser assim, para uma abordagem um pouquinho mais científica, de experimentação mesmo e aprendizado baseado em dados nesse sentido. A gente vai atacar essa pressão para inovar, que eu falei, que não precisa necessariamente da Letícia, por exemplo, acordar super inspirada, ter uma ideia inovadora todos os dias da semana, e sim ela confiar em um processo. Então, às vezes ela está cansada ou desmotivada ou com a cabeça em outro lugar, mas se ela seguir essa metodologia, ela consegue atingir um resultado bom. Então, é interessante para a gente atacar essa pressão para inovar e principalmente encurtar ciclos, né? Porque todo mundo está acostumado com essa visão, né? Que primeiro a gente vai ter uma ideia, depois a gente vai construir ela, depois a gente vai lançar esse projeto, a gente vai coletar dados, vai aprender sobre ele e tudo vai funcionar de um jeito maravilhoso, esse aprendizado constante. Mas na realidade o que acontece é que a gente vai construindo e aí o escopo vai mudando, e a gente vai construindo e o projeto vai se arrastando. E é o que eu falei, todo mundo perde a motivação, todo mundo perde o controle do projeto. E o nosso ponto aqui é exatamente falar como encurtar esses ciclos, ter uma ideia e já aprender com ela, ver se vale a pena ou não investir mais naquele projeto também. Tá? Ô, Então é Thomas, isso. eu gosto Pode falar. muito também, né, do Decisão Relâmpago aí, a gente carinhosamente chama de DR, né, fazer uma DR. Eu gosto muito da DR porque é um processo bastante democrático, né? Quando a gente aplicou internamente lá na ArcelorMittal, o pessoal me perguntava, quem pode participar? Todos os níveis podem participar. Vocês vão ver aqui, né, pelas explicações, que é um processo que tem votação, a gente prioriza de uma forma muito democrática, então, assim, não tem uma voz que é determinante, uma liderança. É importante ter um mediador ali para facilitar o processo, mas é aberta a participação assim, de todos os níveis e o processo flui, né, de uma forma muito tranquila. Isso é muito legal que você falou, Letícia, porque realmente, assim, trazer essa acessibilidade, essa voz para todo mundo é muito importante, né? Porque às vezes uma pessoa
que é mais tímida, ou o estagiário, às vezes sente que as ideias deles não podem não ser boas, e esse processo traz essa democracia mesmo, do que só o chefão fala assim, não, a minha ideia é que vai ser levada para frente, ou da pessoa mais carismática, por exemplo. Então, vocês vão ver que esse processo é bem, bem democrático mesmo, igual a Letícia falou. Então, essa é a metodologia da decisão relâmpago. A gente vai fazer um overview muito rápido para vocês entenderem a aplicação e como funciona. Se vocês quiserem baixar esse PDF, só entrem em www.genius.design, que esse PDF vai estar lá para vocês baixarem. Aqui hoje né? Vamos chamar assim de degustação. Exatamente. O pessoal ter esse overview, mas é bem legal. O Thomas disponibilizou lá no site da Genius, tem um material, um bookzinho, que tem todo o passo a passo. Mas vamos conhecer aqui um pouquinho. Exato. E para eu explicar essa metodologia da decisão relâmpago, eu vou explicar ela dentro de um sistema ainda mais simplificado, que é o sistema dos 4 Cs, que é muito importante para todo mundo, quando vocês forem resolver um problema, para vocês seguirem esses 4 Cs, independentemente se vocês vão seguir a metodologia da decisão relâmpago ou outra, mas vocês vão entender que faz muito sentido. Então, explicando a metodologia da decisão relâmpago agora da DR, então toda vez que vocês forem ter uma DR, uma reunião, em vez de ser bate-boca, não, vamos ter uma discussão estruturada, que é a decisão relâmpago. Então, dos 4 Cs, a decisão relâmpago começa pelo coletar. Então, toda metodologia, né, toda discussão, toda decisão em grupo, ela tem que, antes de mais nada, coletar as informações. O que está na minha cabeça, o que está na cabeça da Letícia, o que está na cabeça dos outros participantes. Então, a decisão relâmpago, ela começa com o exercício do barquinho, não sei se vocês já ouviram falar, mas é basicamente desenhar um barquinho, e em cima, na vela desse barquinho, vocês coletam o que está funcionando, que leva esse barquinho para frente. E esse barquinho pode ser qualquer coisa. Pode ser o meu projeto, pode ser uma funcionalidade específica de um produto, pode ser qualquer tipo de iniciativa, um evento. O que leva esse evento para frente, né? Nesse sentido. Então, acho importante dos participantes, né, Thomas, que estejam vivenciando aí esse momento da DR, eles terem uma questão em comum para eles, né? Então, assim, qual que é a pauta daquela reunião? Ou então, assim, qual ponto especificamente daquela reunião que a gente vai aplicar o DR? Né? Então, assim, ter uma questão em comum para todos os participantes no momento da aplicação do decisão relâmpago. Literalmente, tem que estar todo no mesmo barco. Né? Não adianta, né, você trazer a diretoria que quer discutir uma coisa muito estratégica, você chama alguém que não vai conseguir contribuir, não vai saber falar sobre aquilo. Então, a pontuação da Letícia faz todo sentido. Literalmente, qual que é o tema em comum que une todas aquelas pessoas que vocês podem discutir. Então, depois de discutir tudo que dá certo, todo mundo escreve nos post-its, né? No material vocês vão ver mais com detalhes, mas todo mundo escreve o que funciona e compartilha entre o grupo, a gente parte realmente para coletar o que realmente importa, que é o que não está funcionando. O que serve de âncora para aquele projeto? O que está atrasando o nosso sucesso? O que está impedindo a gente de ir para frente e de conquistar resultados melhores? Né? Então, essa parte interessante também, que aí sim que as coisas começam a ficar mais sensíveis. E o mais importante é que a última etapa desse coletar é literalmente, na verdade, já partindo para o concordar, é que todos esses problemas, muitas vezes a gente vai falar de sintomas, outras vezes a gente vai esbarrar realmente em problemas muito raízes, assim, que realmente se desdobram em vários problemas para a organização. A segunda etapa, né, que é o segundo C, é o concordar em qual que é o maior problema. Todo mundo vota, e é legal da democracia, né, que a Letícia falou, que todo mundo tem o mesmo tanto de voto. Eu tenho 3 votos, a Letícia tem 3 votos, o presidente da empresa vai ter 3 votos, não tem problema. E é anônimo também, o que é muito legal. Então, é menos politicagem no processo de inovação e muito mais, olha, a melhor ideia vence. Ou aqui, no caso, a maior dor, né, a dor que as pessoas mais concordam de ser o que mais atrapalha o projeto. Então, as pessoas... Normalmente, isso fica bem evidente, né, no esquema dos votos, né? E aí, esse voto pode ser, todo mundo agora é hora de colocar um xizinho no post-it juntos, né? Ou então, assim, tem uma bolinha, né, um adesivo que vai sinalizar aquilo. E, normalmente, essa principal dor fica muito evidente, né? Fica cheio de votinho lá. Ou então, se der um empate, né, se porventura um post-it teve 5 votos e o outro também teve 5 votos, aí é legal fazer uma nova priorização. Né? Então, vamos votar de novo para conseguir fazer esse desempate? Também funciona muito bem. E o mais legal que, depois de votar, igual a Letícia comentou, né, existe essa priorização e automaticamente, naturalmente, sempre tem alguém que tem mais votos, né? Às vezes acontece de ter um empate. E o mais legal nesse concordar é que quanto menos votos você dá para uma equipe,
mais eles têm que pensar. Se você dá muitos votos, aí você pode sair votando em tudo, tudo é dor, tudo atrapalha o projeto. Mas se eu der um voto para você, aí você vai ter que pensar muito mesmo. Se você tivesse uma bala de prata, qual seria a dor que você considera que é a dor mais crítica do projeto, que mais impede a equipe de desenvolver e ir para frente? Então, essa parte do concordar. E o concordar termina com um exercício que eu gosto muito, porque até aqui agora a gente está identificando um problema. Mas identificar um problema às vezes deixa a equipe um pouco, né, sem saber para onde ir. E a última etapa do concordar, na verdade, é transformar a maior dor em uma pergunta. Então vamos supor que a maior dor tenha sido o desalinhamento entre as equipes. E aí todo mundo vai concordar que a pergunta que está todo mundo tentando resolver é como é que a gente pode garantir que todos se mantenham informados, né, de todos os projetos que estão acontecendo. Então, o mais interessante é pegar um desafio e transformar ele numa pergunta. O que a gente está tentando responder no final das contas? É como fazer uma gestão melhor do tempo, dos recursos, como manter a equipe mais alinhada. Então, mais legal que a última etapa do concordar é exatamente transformar numa pergunta e esse CP aqui é de como podemos? Como podemos garantir que todos se mantenham informados ao longo dos projetos? E aí sim, a gente vai partir para o terceiro C, né, Letícia? Aí Que é... antes de ir nele, né, eu acho que uma dica, Thomas, é que nesse momento, até volta lá naquele barquinho que tem os post-it em cima, isso. Acho que é legal nesse momento vocês tirarem uma foto, porque o barquinho vai ter vários pontos positivos ali na vela, né? E várias âncoras segurando o barquinho de caminhar. Né? Então, vocês podem tirar uma foto do todo, porque a partir de agora, no terceiro C, a gente segue só com a principal dor. Exato, exato. E aí, como a gente está falando de uma metodologia de muita priorização, a gente falou de uma pergunta da dor mais votada, mas vocês podem fazer perguntas para as outras dores, ou inclusive perguntas de como acelerar o que já é bom também. Né? Aqui no caso a gente está falando de atacar um problema, mas às vezes vocês podem estar discutindo exatamente como acelerar um projeto que está indo muito bem. Então, como é que a gente pode multiplicar ainda mais os nossos resultados nesse sentido? Legal. E aí o terceiro C, que é o mais legal, é depois que você levanta a pergunta para a sua equipe, você que está facilitando essa metodologia, adivinha quem vai responder? A própria equipe. E aí o terceiro C é o criar alternativas, criar ideias de como sair daquela situação. Então aqui na pergunta, né, como que garantir que todos se mantenham informados? Às vezes é convidar todo o time de produto para o kickoff do projeto, ou discutir todos os projetos no meio da semana, né, um ponto de encontro no meio da semana. Criar podcasts, fazer uma pequena retrospectiva com o time todo final de semana também, fazer um quadro físico, ou substituir o e-mail por Slack. Então, vocês viram aqui que tem ideias de várias naturezas, né? Uma ideia de natureza mais de processos, né? Organização de time, como é que vocês vão fazer algum tipo de encontro ou ritual ao longo da semana. Outras soluções são mais da natureza de uma ferramenta externa. Isso poderia, talvez, ser contratar uma consultoria ou trazer alguém de tal departamento para ensinar para a gente como é que eles fazem. Então, a criar ideias aqui, no caso, podem ser de várias fontes mesmo que as respostas podem vir. E aí, eu acho que também é bacana, Thomas, complementando, né? A gente assim, né, mais assim, tradicionalmente, né, às vezes o nosso mindset é sempre de ir na solução primeiro, né? Então, quando a gente fala, vamos fazer um brainstorm, a gente acha que vamos pensar nas soluções. E nessa metodologia, a gente primeiro pensa na dor, né? Que é mesmo para o processo de inovação, a gente tem que entender qual que é a principal dor, né? E qual que é a principal questão? E aí sim, depois a gente vai para o terceiro C aí, que é o criar soluções. E é muito legal o que você falou também, porque a sua capacidade de fazer uma boa pergunta influencia totalmente na qualidade das respostas, né? Então, quando o time para mesmo para fazer artesanalmente a pergunta, tipo assim, nossa, a pergunta que a gente está realmente tentando resolver é essa, vai totalmente impactar os desdobramentos, né? O tipo de ideia que vai surgir. Então, fazer a pergunta certa também faz muita diferença. E é claro que depois de você criar as ideias, a gente faz o mesmo processo que teve com o barquinho. Vota e prioriza. Vai formar aquela mesma árvore que aconteceu das dores. E aí o quarto C, depois que as pessoas criam as ideias, né, depois que toda a equipe criou as ideias e votou em quais ideias são mais legais, quais ideias têm maior chance de responder a pergunta que foi levantada, o quarto C é o combinar. Eu vou explicar para vocês o que é combinado. Então, antes de mais nada, nesse combinado, a equipe alinha entre si qual que é o impacto e o esforço de cada ideia,
essa ideia aqui realmente vai ter que mobilizar vários setores, burocracia, política interna, muitos recursos, nós vamos contratar uma super consultoria. Então, o impacto pode ser muito alto em responder aquela pergunta, mas o esforço também é altíssimo. Mas, às vezes, outras são muito mais simples também, né? Igual substituir um e-mail por Slack, por exemplo. Então, depois de jogar nessa matriz de impacto e esforço, não sei se vocês conhecem, uma matriz super simples e muito poderosa nesse sentido. Dá para Depois, utilizar em várias situações, coisa, né? né? Então, depois que vocês discutem isso, dá para você fazer isso nas suas atividades do dia, sozinho ou em equipes também. Depois que a equipe entra em acordo e posiciona aquelas ideias todas que foram votadas nessa matriz, o quadrante mais interessante de ser trabalhado é o quadrante de alto impacto e baixo esforço. São as frutas baixas, né? O que com o mínimo de esforço da equipe vai gerar o máximo de impacto. É isso que toda empresa quer em todo processo, todo produto, toda iniciativa de marketing de venda, é o que eu consigo mais resultado com o mínimo de esforço. Mínimo de esforço pode ser o mínimo de esforço financeiro, mínimo de esforço em termos de alocar a equipe, esforço pode ser tempo. Então, o máximo que eu consigo com o mínimo possível. E aí sim que vem o combinar, porque vocês vão pegar a ideia que tenha o maior impacto e o menor esforço, de preferência nesse quadrante. E aí lembrando que os outros quadrantes alto impacto e alto esforço vira um projeto, não vale a pena investir, mas vai demorar um pouco mais. Baixo impacto e baixo esforço, às vezes vale a pena fazer também, coloca no seu backlog, na sua lista de fazer. E o que tem baixo impacto e alto esforço realmente não vale a pena, deixa para depois, deixa para lá essa ideia. Então, depois que vocês pegam essa ideia que realmente vale a pena, que a equipe pegou, pode ser só uma ideia mesmo, aí sim que vem um combinado. Olha, a ideia que a gente mais gostou, que tem maior impacto e o menor esforço para alinhar todo mundo, é substituir o e-mail por Slack. Não sei se vocês conhecem o Slack, né? É uma das ferramentas que existem aí de mensagem corporativa, nesse sentido também. Então, às vezes o combinado tudo bem, gente, vamos fazer um experimento. Nas próximas 2 semanas, todo mundo vai usar Slack. Esse é o combinado que a gente vai fazer. De tudo que a gente conversou, do que mais dói, de todas as ideias que a gente teve, a gente priorizou. Então, o nosso combinado é esse. A gente vai fazer um experimento de 2 semanas. Então, na segunda-feira, a Letícia vai fazer um tutorial rápido pra gente. Gente, é assim que funciona o Slack, é assim que vocês vão criar sua conta. A gente não vai trocar e-mail por 2 semanas, só vale usar Slack. E a gente vai criar um canal por projeto, ou por iniciativa. E esse é o experimento. E esse é o final da DR. Basicamente é sair com um plano de ação, né, Thomas? Assim, depois que a gente entendeu a dor, entendemos a solução, né, que vai trazer um alto impacto com menor esforço, então tá bom, essa é a ótima solução, então vamos fazer um plano de ação, e é um plano de ação assim, bem objetivo, é uma ferramenta que tem um olhar para quick win, né, então assim, para resolver às vezes uma inovação mais incremental, né, acho que depois até, Thomas, você pode explorar assim, quanto que a gente pode utilizar, né, o decisão relâmpago, mas a proposta assim, é finalizar essa reunião dessa facilitação do DR com esse plano de ação. Assim. Então, nós entramos na reunião com um problema e nós vamos sair já com o que fazer. Exatamente. Então, é legal o que a Letícia falou, e voltando aqui para o começo da nossa apresentação, né, é que vocês conseguem entender que o alinhamento entre a equipe é muito mais claro, né? Todo mundo alinhou em relação ao que funcionava, ao que não funcionava, a maior dor. E é um alinhamento mesmo, não foi uma coisa top-down, não foi a Letícia que convenceu todo mundo que uma coisa não é um problema. Não, todo mundo votou, todo mundo chegou a um consenso, que é uma coisa dificílima de ter hoje, né? Então todo mundo chegou ao consenso, está todo mundo alinhado, todo mundo tem clareza nos objetivos. Poxa, o objetivo é responder aquela pergunta. É como a gente se alinhar mais em relação aos projetos que estão acontecendo, né? A abordagem é científica, porque por mais que seja um experimento, por mais que sejam dados às vezes um pouco subjetivos, nada muito quantitativo, estatístico, não. Em 2 semanas a gente vai fazer um experimento, nesse caso aqui adotar uma nova ferramenta, e a equipe vai sentir o que foi bom, o que foi ruim, o que foi aprendido durante aquele momento. Então, ao invés de ser só o feeling da Letícia, ou uma coisa top-down, tipo, nossa, ou eu também falo assim, gente, quer saber? Eu acho que isso aqui deve ser o melhor, sem necessariamente ter sido uma tomada de decisão coletiva. Então, a abordagem científica é isso. Às vezes eu acho que é melhor, mas às vezes não vai ser. Todo mundo acha que sua ideia é boa, mas quando ela passa pelo teste, muito provavelmente, às vezes ela não é tão boa assim. Então, a abordagem científica é trazer esse caráter mais experimental para a equipe. E essa pressão para inovar é exatamente o que a Letícia falou, porque não é que todo mundo pegou um problema e pronto, agora a saída vai ser fazer um projeto de 3 anos, onde você vai revolucionar o modelo de negócio da sua empresa e vai mobilizar todas as áreas. É interessante também, é claro que cabe a algumas empresas fazer isso, mas muito do segredo e do diferencial competitivo das empresas está exatamente nessa inovação incremental.
10% em várias iniciativas ficam completamente impossíveis de acompanhar por outra empresa, se você tem uma equipe que está constantemente aprendendo e experimentando. Então, a pressão para inovar cai muito mais porque você tem um processo, né? Então, é muito mais fácil de confiar nesse sentido do que necessariamente esperar um salvador da pátria que vai vir super inspirado para ter uma ideia, entendeu? Então, é muito legal esse tipo Existe, também. né? Existe mesmo, né? E encurtar ciclos, pessoal, antes de mais nada. Ao invés de ser um projeto megalomaníaco, eu falei que geralmente tem muitas chances de dar errado, porque as pessoas se desmotivam, as pessoas perdem, né, esse acompanhamento, as pessoas são realocadas. São ciclos menores de aprendizado mesmo. Então, quanto mais rápido a sua empresa, a sua equipe consegue aprender e testar se ela está na direção certa, melhor. Né? Que é o novo paradigma da inovação, que é tateando, né? Tá todo mundo meio vendado, tudo pode acontecer, vira uma pandemia, igual a gente está acontecendo agora, então é muito complicado. Então, como é que você pode encurtar ciclos, aprender rápido, se errar não tem problema? Exatamente, isso mesmo que eu ia comentar, né? Se não der certo aquele plano de ação ali de imediato que a gente saiu, não tem problema, né? O importante é experimentar, fazer, colocar a mão na massa, né? Não ficar só idealizando muito a solução. E faz, se não der certo, é natural, né? Do processo para inovação. Aprende, né? E pivota, né? Vamos pensar em outra solução. Pode fazer uma nova facilitação da DR também, né? Então, mas eu acho que assim, uma pergunta legal para a gente, até pela sua experiência, que já facilitou várias DRs, né? Normalmente, quanto tempo, assim, que para a gente rodar esses 4 Cs, né? Quanto tempo que leva? Ótima pergunta. Quando você vai fazer isso pela primeira vez em um grupo, é mais complicado. Inclusive, eu falei aqui, né? A gente está falando tanto do paradigma físico do velho mundo, todo mundo numa sala com post-its de verdade, ou através de uma ferramenta online. Depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso. Mas para quem nunca ouviu falar na metodologia, geralmente acaba durando 1h30 para as pessoas entenderem o ritmo. Dá para ser mais rápido, até porque o mediador pode ir contando o tempo, mas para não ficar tão estressante. Depois que todo mundo conhece a metodologia, você consegue fazer ciclos de 30, 35, 40 minutos, porque todo mundo já conhece, já desembola e faz. Se forem grupos muito grandes, inclusive já meio que atropelando uma pergunta, mas se forem grupos muito grandes, divide o grupo exatamente para não ter que fazer um encontro muito grande nesse sentido. Até você me fez lembrar, eu tive uma experiência bacana lá no Assolab com os embaixadores da inovação. Nós éramos um grupo de mais ou menos 40 pessoas. E aí eu fiz 4 grupos de 10 pessoas, e aí eu fiz, né, cada um tinha o seu barquinho, e a gente rodou simultaneamente 4 grupos juntos, mas não assim as 40 pessoas participando junto, 10, né, em cada grupo. Até uma boa experiência também, assim, dividir em 8, 10, 12 pessoas, eu acho que é um número que funciona bem, né, Esse é o Thomas? número ideal. É porque é impossível fazer a gestão de tantos post-its. Imagina 40 pessoas votando, muita coisa sai igual também. Então é exatamente isso que a Letícia falou: diminuir os grupos, dividir para conquistar. Aliás, isso que você falou, que às vezes muita coisa sai igual, acho que nesse processo também de da clareza e do método é muito bacana, porque às vezes você pensa uma coisa que o outro colega também está pensando, seja sentindo a mesma dor, ou então você pensou uma Exato. solução que a outra pessoa também sente, então você tem uma identificação ali no processo de cocriação, que às vezes funciona. Ou então assim, nossa, como que eu não pensei nisso? E aí seu colega do lado pensa, né? Então tem uma Exato. complementariedade e uma identificação que o método proporciona, né, na equipe. Eu acho que vale a pena, você comentou aí das ferramentas, né? A gente tem a simulação ali de post-it, mas a gente está no modelo aqui, quase que tudo acontece virtualmente, né? Quais são as dicas de ferramentas que você traz, Thomas, para a gente conseguir facilitar a decisão relâmpago? Olha, Letícia, é muito legal porque a pandemia acelerou um mercado muito grande de ferramentas de colaboração de maneira geral. Eu, particularmente, sou muito fã do Miro, M-I-R-O. Se é só entrar em miro.com, uma ferramenta muito poderosa, que tem post-it, tem como ligar pontos, tem como várias pessoas participarem nesses ambientes digitais, assim. Então, o meu favorito é o Miro, apesar de existirem outras N ferramentas, onde está para você colocar cronômetro, dá para você distribuir votos para as pessoas. Então, realmente, assim, é o mundo do design thinking no mundo virtual mesmo, é muito legal. Então, Miro, com certeza, aliado a alguma plataforma de conferência, pode ser o Google Meet, o Teams, o Zoom, qualquer uma delas serve, com um grupo pequeno.
um grupo maior, por exemplo, de 40 pessoas, onde você tem que dividir grupos, aí talvez a versão paga da maioria deles permite que você abra salas, Salas, né? Uhum. que dá para fazer muita festa também. Eu outro dia fiz uma DR para umas 25 pessoas, tudo online, tudo no Miro e dividindo salas, é muito legal, gente. Agora acabou o tempo, todo mundo atenção aqui comigo. Você Uhum. distribui as tarefas, depois eles vão discutir individualmente nas salas. Então, Legal, Thomas. Aliás, das suas experiências, né, que você já facilitou, normalmente para que situação que a pessoa usa o DR? Assim, sei lá, é só para nossa, um ótima pergunta. momento de brainstorming, assim, quais são as Ótima pergunta. situações que as pessoas mais usam? Olha, dá para fazer, assim, eu já apliquei em muitos contextos diferentes mesmo, tanto algumas diretorias, né, seja de startups, que até diretorias de empresas maiores mesmo, assim, multinacionais, às vezes existe um problema muito sensível que as pessoas literalmente não sabem como sair do lugar. Então, toda vez, assim, um processo mais generalista, uma resposta mais genérica nesse começo, mas assim, toda vez que uma equipe estiver se sentindo muito agarrada, sem saber para onde ir, é um ótimo começo para dar clareza, alinhar e já experimentar alguns cenários. Mas já apliquei para planejamento estratégico. Trimestralmente, você pode fazer uma DR todo trimestre. O barquinho pode ter sido a sua equipe ou a empresa. O que nesse trimestre funcionou, o que não funcionou. Então, fazer isso trimestralmente é muito legal. Se vocês quiserem fazer ciclos ainda menores, as retros, né, as famosas retros semanais ou quinzenais de sprints da sua equipe, é muito bom para fazer isso também. Mas vocês podem aplicar literalmente para qualquer tipo de coisa. A gente aplicou muitas vezes para clima organizacional, às vezes para um departamento pessoal de RH. É muito importante saber, sei lá, em relação ao conforto da equipe ou a remuneração. O que é bom e o que é ruim em relação à remuneração ou benefícios. Então, o tema, ele é muito versátil, né, Leste? Assim, Muito. você pode escolher qualquer tema e discutir em cima dele nesse sentido, mas principalmente para o planejamento estratégico ou essas retros de sprints, para mim, são Uhum. os melhores cenários mesmo. Eu estou pensando aqui que eu acho que dá para a gente fazer até na tua vida pessoal, né? É Então, verdade, assim, tem sei isso lá, também. nessa pandemia, o que já está funcionando, a gente sabe que tem muita coisa que a gente aprendeu, que a pandemia, infelizmente, né? Ela é uma situação muito triste, mas ela trouxe, né, algumas lições aí para a gente se adequar, né, adaptar a vida. Então, assim, o que está funcionando, o que não está? Então, sei lá, carreira, né? Assim, qual que é o meu momento Exato. de carreira? Então, acho que dá até para fazer uma abordagem assim pessoal também, né? É verdade, é verdade. A gente já fez isso, inclusive, eu só tinha esquecido, mas é possível aplicar isso para você que está assistindo sozinho, exatamente no contexto que a Letícia falou, de carreira profissional. O que na sua Uhum, carreira está indo bem, está te levando para frente, mas o que está te agarrando? Ah, não uhum, saber inglês, ou não saber tal habilidade, não ser um comunicador, ou não ser um gestor. Ah, então qual uhum, que é a pergunta que você quer responder, né? Então dá para uhum. aplicar no nível individual também, e é muito legal porque traz muitas clarezas. Muita Isso clareza, aí. né? Porque a solução pode ser ler, comprar um curso, conseguir um mentor, tem várias Uhum. caminhos, e a aplicação individual é bem legal também, bem legal. É. Então, mas eu estou adorando o papo, mas eu acho que é uma ferramenta de Sim, mão na massa. Eu vou deixar exato, aqui o convite para o pessoal, né, exato. entrar lá no site da Dinios, tem um manualzinho, né, com passo a passo, preencham lá que vocês podem receber. E agradecer muito, né, por você estar aqui conosco, aqui direto no nosso stand da Case. É um privilégio a gente contar com parceiros como você, né? O Assolab, a gente tem esse propósito de nos conectar com o ecossistema e a gente aprender muito, né, nesse ecossistema de inovação. Esse foi um super aprendizado que a gente já internalizou e estamos aqui agora compartilhando para o público externo também, né, uma via de mão dupla. Muito obrigada mesmo, né, Eu que por agradeço. compartilhar todo esse método, seus conhecimentos, enfim. A gente adora e a gente espera que o público que nos assistiu aqui também faça um ótimo uso com o DR. Muito obrigado pelo convite, a todo mundo por ter assistido, pela atenção também, e faça um bom proveito. Faça um bom proveito e até a próxima, pessoal. Isso aí. Tchau, tchau. Obrigada.